Olá pessoal, tudo bem? Pastor Marlon, como vocês estão? Pessoal, mais uma vez aqui para dar continuidade sobre o nosso tema, nossa série de mensagens sobre o fim dos tempos. Não esquece de depois que você assistir esse vídeo lá no nosso canal, High Places, você curtir, você compartilhar, você se inscrever no canal. Não por mim, porque eu não tenho pretensão nenhuma de conquistar nada com isso, mas para que a mensagem seja compartilhada. Se você gostou e crê que alguém possa gostar também dessa mensagem, faça isso, tudo bem? Hoje, dando continuidade a essa série, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, é um assunto de vida ou morte. O tema é a blacklist, a lista negra. Quem vai ficar de fora? Nós estamos falando já há muito tempo que a volta de Jesus está eminente. Foi dada a largada, está afunilando as situações no mundo para que muito em breve Cristo retorne para esta terra. Mas existe um grupo de pessoas, existem práticas pecaminosas na Bíblia que fazem parte de uma lista negra de Deus, que as pessoas que praticam tais atos, essas não vão herdar o reino de Deus e essas pessoas vão ficar de fora. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Pois bem, aonde estão essas práticas, aonde está essa lista negra? Na Bíblia nós vamos encontrar em três partes. A primeira delas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse é o primeiro lugar na Bíblia onde a gente encontra essa blacklist, mas ela continua em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 5, que diz assim: Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus em Cristo Jesus? Aqui é a segunda vez que essa lista de práticas pecaminosas aparece. E por fim, nós vamos vê-la lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15. Jesus falando a João, ele diz o seguinte: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, juntando esses três textos, nós vamos ter aí a soma de 17 práticas pecaminosas que fazem parte da blacklist de Deus, ou seja, são práticas pecaminosas que quem faz isso não vão herdar o reino de Deus, não vão morar com Jesus. Mas o pior não é isso. É que se não estarão com Cristo, estarão do outro lado, que é o lado do mal, que é o lado do inferno, que é o lado do lago de chamas e enxofre. E nós não queremos isso para ninguém, nós não desejamos isso para ninguém. É por isso que nós vamos falar um pouco sobre essa lista. São exatamente 17 práticas pecaminosas e eu dividi ela aqui em três grupos, né? O primeiro deles, que compõe 7, eu chamo de práticas pecaminosas sexuais, né? São 7 que Jesus fala aqui na Bíblia através dos seus apóstolos, né? Então ele fala, por exemplo, os devassos, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os fornicadores, os impuros e aqueles que se prostituem. Esse grupo de pecados é quase a metade da lista, né? Você veja que a queda do homem lá no início,
uma das áreas que mais foram afetadas na vida do ser humano é a área sexual. Então, quase metade da lista tem a ver com práticas pecaminosas sexuais, né? E esse é um grande problema que nós vemos hoje no mundo e também dentro da igreja, né? Aqui ele fala dos devassos, os depravados, os carnais, né? Os adúlteros, aqueles que traem a mulher, traem o marido. Aqui fala dos efeminados, esse pessoal LGBT, esse pessoal que comete práticas homossexuais, né? Aqui fala dos sodomitas, aqueles que são pervertidos, fala dos fornicadores, né? O que é a fornicação? É aquele grupo de pessoas que pega todo mundo na balada, namorado, namorada, a pornografia entra aqui também, os impuros, aqueles que se prostituem. Então, essa lista de pecados sexuais é o primeiro grupo, né? Mas nós temos também o segundo grupo que eu chamo de pecados morais, que são os ladrões, os avarentos, os maldizentes, os roubadores, os cães, os mentirosos, os bêbados, os homicidas, né? Tem a ver com caráter, tem a ver com moral, né? A gente vê aqui os ladrões, os corruptos, aqueles que roubam, aqueles que sonegam, né? A gente vê os maldizentes, os roubadores, os mentirosos, os bêbados. Aqui a gente também põe não só o bêbado, mas aquele que usa droga, aquele que faz uso de algum tipo de entorpecente para entorpecer a sua mente, a sua cabeça, né? O homicida, aquele que mata, né? Aquele que tira a vida de outra pessoa. E por fim, eu coloco aqui os grupos de pecados espirituais, que inclui a idolatria e a feitiçaria, né? Idolatria não é somente você adorar outros ídolos, né? De pedra, de pau, mas é você adorar alguém mais ou algo mais do que o próprio Jesus, né? Um astro da música pode ser uma idolatria, um time de futebol pode ser uma idolatria, uma pessoa pode ser uma idolatria, né? Tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Jesus na minha e na sua vida pode ser uma idolatria. E os feiticeiros aqui inclui todos aqueles que praticam algum tipo de magia, seja ela primária ou, né, daquelas grandiosas de satanismo, enfim. A grande verdade é que essas 17 práticas pecaminosas que estão na Bíblia, elas impedem uma pessoa que comete elas de entrar no reino dos céus. Um pastor falou, um pastor famoso aqui lá no Brasil, não sei se é pastor ainda ou não, mas ele disse numa entrevista que Deus não está preocupado com a genitália das pessoas, né? Porque a genitália não vai herdar o reino dos céus. Rasgou totalmente a Bíblia, porque metade quase das práticas pecaminosas das pessoas que não vão herdar o reino dos céus tem a ver com práticas sexuais, né? Uma área bem contaminada, uma área bem atingida pelo pecado, né? Quem sabe você que está me assistindo, você esteja envolvido com uma dessas práticas. Quem sabe você que está me assistindo, um dia já esteve envolvido com uma dessas práticas, mas hoje luta para não regressar a elas. Ou quem sabe você que está me assistindo nesse vídeo nunca cometeu nenhuma dessas práticas, dessa blacklist. Eu quero dizer parabéns para você, você faz parte de uma minoria. Você se conserve assim e se mantenha dessa forma, porque a grande maioria ou já fez ou está praticando esse tipo de atitude. Mas essa palavra são para todos vocês, é para mim primeiramente e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero falar algo importante para você. Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 14, Jesus nos dá um ensino poderoso. Preste muita atenção nisso. O ensino de Jesus é: entre pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque
larga é a porta que leva à perdição, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então Jesus aqui nesse texto ele está falando sobre uma porta e um caminho, né? Uma porta larga que atrás dela tem um caminho largo, e esse caminho leva à perdição. Mas existe uma porta estreita e um caminho apertado, que esse caminho apertado é que leva à salvação. Por trás de toda porta tem um caminho que leva a algum lugar. Você nunca vai abrir uma porta que dá para lugar nenhum. Você sempre, quando você abre uma porta, essa porta te indica um caminho. Jesus, quando está falando da porta estreita e do caminho apertado, ele está falando dele mesmo. Ele está querendo dizer o seguinte: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o caminho. Então, quando ele fala isso, ele está falando dele mesmo, que ele é a porta e que ele é o caminho. Porém, esse caminho e essa porta, ela é estreita. Sabe o que isso significa? Que caminhar com Jesus nunca foi, não é e nunca será fácil. Não, nunca foi, não é e nunca será fácil, porque a porta ela é estreita e o caminho é apertado. Se tem alguém falando para você que andar com Jesus é fácil, é bom, é tranquilo, fuja dessa pessoa. Se tem alguma igreja que te ensina isso, sai de lá correndo e não volta nunca mais. São falsos profetas, porque desde que o mundo é mundo e evangelho é evangelho, caminhar com Cristo não é fácil, porém é gratificante e te leva à salvação no final desse caminho. As falsas doutrinas que foram ingressadas dentro de parte das igrejas, os falsos profetas que têm o interesse somente no vil metal, no seu poder de chamar o maior número de pessoas ao seu templo, essas pessoas alargaram a porta, essas pessoas alargaram o caminho. Então hoje eu posso muito bem seguir a Jesus e levar uma vida completamente desleixada, que não tem problema nenhum. Não há problema, desde que você venha aos cultos, desde que você tenha uma simpatia por Cristo, ele já te salvou, ele já consumou o ato de salvação. Então você pode seguir a Jesus e fazer o que você quiser. Essas pessoas, alguns deles chegam ao ponto de dizer que não existe pecado, não existe inferno, não existe nada disso. A consequência desse tipo de ensino que em muitas igrejas tem entrado são cristãos tristes, cristãos fracos e que estão dentro de uma casa de salvação, que é a igreja, mas estão completamente perdidos. Porque por ouvir um evangelho de porta larga e de caminho largo, que não existe, eles entraram. E agora não conseguem mais entender que seguir a Jesus não é nada disso. Muitos deles estão ensinando hoje em dia o que eles falam por aí de hipergraça, né? A graça te alcançou, portanto, se você pecar, não tem problema nenhum. Jesus já te perdoou e você pode continuar a sua vida. Você pode seguir a Jesus e seguir o erro, não há problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas o que é a graça, queridos? O que é a graça? O que é a graça? A graça nada mais é a oportunidade de todos de encontrarem a Cristo e se arrepender dos seus pecados para obter a vida eterna. Isso é graça. A graça não tem distinção de cor, não faz distinção de cor, não faz distinção de classe social, de tamanho, se você é bonito ou feio, se você... Não importa, a graça alcança todo mundo. A graça alcança do mais vil pecador até aquele que falou só uma mentirinha hoje. A graça é o dom imerecido de Deus para todos nós, mas a graça custou um preço.
Jesus precisou verter até a sua última gota de sangue para que pudéssemos ter direito à salvação. Então a gente não pode crer numa graça barata, numa graça que simplesmente porque foi feito, agora está tudo lindo, tudo tranquilo, pode viver a vida que você quiser. Não! A graça te leva até essa porta estreita, mas depois da porta tem um caminho. E esse caminho é o nascer de novo. Esse caminho é mudar de vida. Esse caminho se chama conversão. Conversão é o nascer de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então esse caminho tem a ver com um novo nascimento, esse caminho tem a ver com uma vida nova. É preciso passar por esse caminho. E o que é esse caminho? Esse caminho é o que Jesus falou aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho estreito é negar-se a si mesmo. E não há nada mais difícil no mundo do que você querer muito uma coisa e você não conseguir tê-la ou não fazê-la por amor a Jesus e por ter certeza que ao fazer isso vai conquistar a vida eterna. Então, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias, não é uma vez só, isso são todos os dias. Todos os dias negar o meu desejo de uma prática pecaminosa da blacklist. Todos os dias, quando der aquele desejo, aquela vontade, aquela tentação, é dizer não para conquistar algo muito melhor e muito maior lá na frente. Queridos, a maior guerra que já foi travada e é travada todos os dias não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. A maior guerra é aquela que é travada todo dia dentro de nós. Carne versus espírito. Eles militam todos os dias, eles lutam entre eles. Essa é a maior batalha da vida de um ser humano, minha, sua, de todos nós. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ser tentados, afligidos, porém não vencidos, porque nós vamos conquistar a nossa vida eterna em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa passar pelo caminho estreito. Passar pelo caminho estreito, carne versus espírito. E quem vai ganhar essa luta? Essa luta, quem vai ganhar é aquele que você mais alimentar. Se você alimentar mais a sua carne, é ela quem vai vencer. Mas se você alimentar mais o seu espírito, é o seu espírito quem vai vencer. Por isso é importante de você ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se enche dessa palavra, mais o teu espírito cresce e mais poder sobre a sua carne você tem. E então você fica fora daquela lista. E você não pratica mais, e você não faz mais, porque você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo. Essa é uma luta diária. Essa é uma luta até sermos arrebatados por Cristo ou até o dia da nossa morte. Todos os dias precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negar as práticas pecaminosas, negar os desejos da carne, para que possamos atingir algo muito melhor lá na frente. Então, o caminho estreito significa o seguinte: ah, pastor, mas eu amo a Jesus, mas eu vejo pornografia. Ah, que bom. Jesus também te ama, porque quando ele olha para você, ele não vê a sua pornografia, ele vê Jesus em você. Deus, quando olha para você, não vê o seu pecado, vê Jesus em você. Então eu posso ver pornografia e seguir a Jesus? Pode, mas vai chegar um dia em que você vai ter que escolher entre um ou outro, dentro desse caminho estreito. Porque com os dois você não vai herdar a vida eterna.
Pastor, mas veja bem, a carne é fraca. Eu, às vezes, de vez em quando, pego uma menina aqui, né, me encontro com um rapaz ali, né, eu tenho uma namorada e de vez em quando a gente, né, dá uma fugidinha. Ah, eu de vez em quando vou na balada, pego umas meninas, mas eu amo a Jesus. Eu vou à igreja até muitas vezes. Legal, Jesus também te ama. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que escolher entre a sua fornicação ou Jesus. Porque com os dois, você não herda a vida eterna. Ah, pastor, mas eu tenho uma idolatriazinha aqui no meu coração, sabe? Eu ainda não consigo servir só a Jesus, tem outras coisas que dividem o meu coração em relação a Ele. Sei lá, talvez um ídolo, talvez outros deuses, talvez pessoas, não sei. Legal, Jesus te ama mesmo assim, isso é a graça. Mas vai chegar um momento dentro desse caminho estreito que você vai ter que escolher entre um ou outro. Qualquer ídolo do seu coração, qualquer prática pecaminosa que eu e você talvez estejamos cometendo hoje, Deus continua nos amando, Ele continua sendo fiel a nós. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher entre um ou outro. Porque com os dois a gente não vai herdar a vida eterna. Para a gente encerrar, o que fazer, pastor? Eu estou praticando algo dessa lista negra, ou eu parei, mas todos os dias a carne tenta me jogar lá de novo. Eu quero dizer aqui 3 passos que você pode fazer para vencer a sua carne, sair dessa lista, entrar no caminho estreito, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus todos os dias. Primeiro, pegue um papel e uma caneta e você vai escrever o que você tem feito, que você sente, ou dentro dessa lista que nós falamos aqui, que você pratica e que tem te afastado de Deus, tem te afastado de Jesus. Você vai pegar e você vai fazer a sua lista. Que tipo de práticas pecaminosas eu tenho cometido e que eu sei que isso desagrada a Deus, que tem afetado o meu relacionamento com Deus. Você vai listar, é 1, é 2, é 3, é 5, é 10, eu não sei, eu tenho a minha. Você precisa ser a sua, ok? E ao lado, você vai colocar de um lado quais são as práticas, do outro lado você vai escrever que tipo de atitudes eu posso ter para evitar essa prática. O que eu tenho que fazer, eu mesmo, para que eu não faça e não cometa mais esse tipo de pecado ou essa prática pecaminosa. Eu quero te dizer que muitas vezes essas atitudes vão culminar em você ter que mudar hábitos. E mudar hábitos não é fácil. Mas é mais fácil você mudar o hábito agora do que sofrer lá na frente. Quem sabe você não pode ficar com um celular sozinho na sua mão, um tablet. Quem sabe existem lugares que você não possa mais ir. Quem sabe você vai ter que deixar algumas amizades que você gosta de lado, porque essas amizades estão te levando para o inferno. Quem sabe que você vai ter que deixar de crer em coisas que você creu na sua vida inteira, para que você possa crer na verdade, no único caminho que é Jesus. Eu não sei. Coloque do lado que tipo de atitude você precisa ter, e você sabe qual é essa atitude, para vencer essas práticas. Segundo lugar, submeta essa lista em oração todos os dias. Ore a Deus e diga: Deus, me ajude a me libertar de tudo isso. Jesus, me dê força, porque muitas vezes eu não tenho, mas eu preciso da sua força. Ore todos os dias sobre essa lista. E terceiro lugar, busque ajuda. Muitas vezes sozinho a gente não consegue sair disso. Muitas vezes sozinho a gente não consegue vencer certas práticas na nossa vida. Então busque ajuda do seu pastor, de um líder espiritual, para que essa pessoa possa então te orientar, te discipular, para que você consiga então vencer. Eu me coloco à disposição.
de você, caso você não tenha ninguém para se abrir, para conversar, você pode mandar no meu direct do Instagram, você pode mandar no meu inbox do Face. Fala comigo. Eu já precisei de muita ajuda de muitos pastores e líderes e hoje eu também posso te ajudar a sair da lista negra e a encontrar um caminho de verdade rumo aos céus. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você buscar a salvação. O caminho, ele é estreito, mas ele é gratificante. E o Espírito Santo te ajuda a passar por ele, para que você venha lá no final encontrar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa muito em breve estar testemunhando das libertações que Deus está trazendo para a sua vida. Que a sua semana venha a ser abençoada e que você entenda no seu coração que ou você ama o pecado ou você ama Jesus. Com os dois, a gente não vai conseguir herdar a vida eterna. Se inscreve no nosso canal, que Deus abençoe sua vida e semana que vem estaremos com um novo vídeo para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.